Olá pessoal, a paz do Senhor. Me chamo Tatiane e eu nessa noite, neste dia, eu vim compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração há alguns dias e talvez para quem me conheça, sabe, que estar aqui é um desafio, mas por entender da parte de Deus, por entender que esse sentimento de compartilhar vem de Deus, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns dias atrás eu assisti um filme que para mim foi incrível, O Resgate do Soldado Ryan, e eu tirei algumas lições desse filme que Deus usa de certas coisas para falar conosco. Alguns dias antes de assistir esse filme eu passei uma semana incrível, tendo experiências incríveis com o Senhor. Eu tive a oportunidade de participar de uma live com uma amiga muito querida e nessa oportunidade, nessa live, eu tive o prazer de estar em comunhão com um casal de amigos, com a minha amiga querida Nanda, e eu fui totalmente impactada como aquela família, como aqueles meus amigos se portaram de forma muito simples, de modo muito verdadeiro, vivendo o Evangelho. E posterior àquele dia, eu tive uma outra oportunidade de assistir uma live do Tarde Entre Mulheres, da pastora Leila, onde eu fui muito ministrada sobre a alegria no sofrimento. Ela ministrou aquele versículo de Paulo que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ela falou ali, testemunhou de momentos onde ela, mesmo passando por algumas situações adversas, onde as suas emoções talvez não fariam daquele momento um momento alegre, mas ela conseguiu se alegrar no Senhor. O seu sofrimento serviu ali de uma espécie de aprendizado para ela. Tendo em vista todos esses momentos que eu vivi, pessoas que eu ouvi, eu me cheguei naquele dia assistindo o filme, onde 8 soldados, eles é uma equipe, são encaminhados para resgatar o soldado. No final do filme, o capitão daquela equipe chega para o soldado Ryan e diz: faça valer a pena. Faça valer a pena. Algumas perdas tiveram de acontecer para que eles conseguissem resgatar o soldado. E no final do filme aparece aquele homem já idoso, o soldado Ryan, olhando para sua esposa e perguntando: por favor, me diga que eu vivi de modo digno. Por favor, me diga que eu vivi uma vida digna. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu lembrei de Filipenses 1:27, quando Paulo diz: vivam de forma digna o Evangelho de Cristo. Naquele momento eu cheguei a me questionar, mas o que é viver de forma digna do Evangelho? E aí os meus neurônios começaram a queimar e eu disse: não, acho que eu preciso fazer mais ações solidárias, eu preciso me envolver mais, eu preciso dar mais, mas se eu não tenho muito, eu não tenho dinheiro de repente para ajudar alguma coisa. E eu comecei a me questionar, e aí, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para tirar um momento de me posicionar, porque aquele filme, aqueles soldados, eles estão em guerra, e o Senhor começou a dizer: você está numa guerra e eu te dou armas certas, se posicione. Então eu agarrei aquela palavra para mim assistindo aquele filme, e eu tirei alguns dias para justamente me posicionar de forma correta, para entender que o Senhor deixou a sua palavra, que o Senhor deixou o secreto para que eu pudesse usar como arma. E o Senhor me levou a meditar em Salmos capítulo 1, e talvez você saiba memorizado, assim como eu: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E no versículo 3, curiosamente no versículo 3, o Senhor me respondeu como viver de forma digna do Evangelho. Ele diz: pois será como uma árvore plantada
junto ao ribeiro das águas. Naquele momento onde eu estava me questionando que viver de forma digna seria fazer, seria tirar do meu dinheiro e dar. Eu entendo que isso tudo é viver de forma digna também. Você ser bênção, ser canal de bênção para outras pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que viver de forma digna é ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. O que eu quero dizer para você hoje é que viver de forma digna não é estar, não é fazer, é ser quem você nasceu para ser. Ser, você arrancar essa identidade em Cristo, que é o nosso Pai. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e isso me remete à dependência. Nós não, quando olhamos para alguma árvore grande, frondosa, nós muitas vezes não conseguimos ver as raízes que estão lá por debaixo. Aquelas raízes, elas estão sugando nutrientes. Isso me lembra, meu irmão, que eu e você precisamos estar totalmente dependentes do Senhor, sendo nutridos por Ele. A água é como se fosse o fôlego de vida de uma árvore. O Senhor, as águas do Senhor, esse ribeiro de águas é o Senhor, é a sua palavra. E Ele diz assim: o qual dá o seu fruto na estação própria. Sabe, os frutos, o fazer, é apenas uma consequência de ser uma árvore frondosa, de ser uma árvore firme em Cristo, e tudo quanto fizer prosperará. O que eu desejo a você, meu irmão, é que juntos nós possamos alcançar esse nível de intimidade. Eu sei, não é fácil, eu sei, a gente abre mão de muita coisa, mas eu creio que juntos, eu creio que nesse tempo o Senhor tem nos chamado para fazer isso. O Senhor tem nos chamado para ir mais fundo em sua presença. E eu quero agora orar por você. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós te agradecemos por esse momento. Eu oro, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor Jesus, para que o Senhor alcance com graça, com misericórdia. Nos ensina a ser, Jesus, quem o Senhor deseja que sejamos. A viver, Senhor Pai, de forma digna o Teu Evangelho, levando, Senhor, o Teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio.